vocês vão editar. Salve, simpatia! Eu sou André Ancona Lopes, sou do canal da Ideia Chama. Simpatia, salve, salve! Aqui é Marcos Cordeiro, professor da Unesp. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos fazer um programa diferente com o nosso primeiro convidado, primeira experiência com convidado do canal. Álvaro Ancona de Faria, psiquiatra e analista junguiano. Bom dia, Álvaro. Bom dia, salve, salve, simpatia, salve, salve. Nosso programa de hoje vai debater um documentário exibido na Netflix, que é o documentário O Dilema das Redes, que movimentou muito os debates na imprensa, na academia, nas últimas semanas. E essa discussão vai ser feita em duas partes. Hoje vamos discutir as redes e o coletivo e o social, e no programa seguinte vamos discutir a questão do indivíduo. Nesse documentário são demonstrados por diversos exemplos como as grandes empresas de mídia social, como Apple, Microsoft, Google, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, acabam manipulando a opinião pública e como eles acabam moldando a própria característica e a própria ação das pessoas. É uma temática muito interessante e que, para trazer essa discussão, nós convidamos o Dr. Álvaro, que é psiquiatra e que vai ajudar a gente a refletir sobre esse tema que é bastante interessante e, de certa forma, muito temeroso, porque é difícil a gente se sentir tão manipulado como a gente observa que estamos sendo nos últimos tempos. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui num canal tão informativo, divertido e alternativo como o canal de vocês. Eu gosto muito dos vídeos de vocês e tenho acompanhado com muito interesse. Esse documentário, de fato, tem provocado muita discussão, tem uma discussão no meio, inclusive, porque ele traz, como você bem disse, Marcos, não só a questão da manipulação da imagem do indivíduo e do indivíduo ser vendido para as grandes corporações como um cliente potencial, mas ele também traz outras questões, que é um pouco o esmagamento do indivíduo dentro das mídias sociais. Esses dois pontos são pontos muito interessantes. Tanto de um lado quanto de outro, a gente está vendo problemas gravíssimos e a gente, no campo da psiquiatria e no campo da psicologia, tem visto grandes problemas gerados por conta dessas grandes mídias e do uso que isso tem sido feito. Eu acho muito interessante isso que você coloca, Álvaro, e, sobretudo, o papel que essas plataformas têm com o público. O documentário deixa claro, parte da mercadoria que essas plataformas vendem é o público. Mas tem outra questão interessante. Parte do que elas vendem também é o que a gente produz, porque elas não produzem nada, elas não produzem conteúdo. Eu não sei, do ponto de vista psiquiátrico, como que o consumidor da plataforma, ou mesmo quem produz conteúdo para essa plataforma, se sente no sentido de sujeição a isso, como se a pessoa não tivesse vontade. Então, eu, como consumidor, passo a entender pelo filme que a minha vontade não vale nada, a minha vontade está sendo moldada por eles. E eu também, como produtor de conteúdo, a gente não tem feito isso no canal, mas colegas têm feito isso. Estão produzindo conteúdo de acordo com o que essa plataforma impõe. Ou seja, a vontade do indivíduo não existe? Como é que fica isso do ponto de vista psíquico? Álvaro, só complementando a pergunta, porque no filme faz a seguinte referência. Só dois negócios tratam o consumidor como usuários. O tráfico de drogas e o consumo de mídias sociais. Eu acho que tem vários aspectos aí e que pegam duas questões principais. A primeira é, de alguma forma, as mídias sociais são a expressão máxima do que a gente já vinha vivendo em relação à publicidade de massa, principalmente. A penetração do marketing na vida como um todo. De fato, a expressão na mídia social, a própria ideia de um avatar que o indivíduo cria para se apresentar na mídia social, é mais do que tudo um marketing pessoal, inicialmente. Não é à toa que nas grandes corporações, não nas grandes corporações só que são dentro desse meio, mas toda corporação, grande, média ou pequena, hoje, tem um departamento de mídias sociais, porque esse é um dos maiores canais de venda. Claro que se a gente pensa num momento como a pandemia, isso explode exponencialmente,
porque o canal digital é por onde as pessoas podem se comunicar. Mas mesmo antes, isso era uma tendência que já vinha acontecendo. E, na verdade, tem problemas nos dois sentidos da flecha, André, como você perguntou. Acho que existe, primeiro de tudo, uma questão ética. Como uma corporação pode tratar um usuário como mercadoria de venda? Isso, o documentário é muito claro. Talvez seja a questão mais importante do documentário. Eu ouvi muitas pessoas dizerem, pacientes essa semana, dizendo que viram o documentário, que dizem, não, eu descobri que eu que sou o produto vendido na mídia social. Mas acho que isso é só um aspecto. O próprio aspecto de que há uma leitura do seu comportamento. E isso gera não só o marketing que é feito para você, isso gera não só uma informação de mercado, onde você é o usuário, mas ao mesmo tempo você é a mercadoria. Você é vendido como mercadoria para quem está precisando fazer o marketing, e você também é instado, por outro lado, mudar a sua opinião. Isso é um aspecto que eu acho assombroso do documentário, que é a interação, e essa é uma questão ética fundamental, é a resposta que essas grandes plataformas têm no sentido de tentar orientar a sua vontade, no sentido de criar demanda. Então, não é só que você então fez uma busca para comprar sapatos e aí eles te oferecem sapatos de volta. É muito mais que isso. É quase como se houvesse um sistema de molde do consumidor, onde você é levado a poder mudar o seu desejo. Eu acho que essa, talvez, para mim, seja a maior questão ética envolvida nesse assunto. Só complementando, Álvaro, que é uma questão para a gente refletir. Porque o consumidor, no caso, não é só o consumidor de sapato, é o consumidor, é o cidadão que também está sendo manipulado. Sim. A gente viu, né, não só esse documentário sobre o dilema das redes, mas também como a forma que a Cambridge Analytica ela acabou moldando opinião. Acho que o primeiro grande laboratório foi no Brasil 2014, que a gente esquece, e depois isso vai se estendendo para as campanhas de 2015, 2016 de rua. Mas também ficou muito claro no Brexit, porque a atuação do algoritmo, a atuação da manipulação e de levando as pessoas a tomarem uma atitude, isso aí foi bastante explícito no Brexit e na própria eleição do Trump depois, que ele vai pegar nicho específico, vai organizar uma mensagem que atinge especificamente aquela realidade e que vai tanger aquelas pessoas para o caminho que se deseja. Sem dúvida, eu acho que o Cambridge Analytica é, vamos dizer, a versão mais política desse documentário que nós estamos discutindo. Mas, de qualquer maneira, esse uso político foi tão controverso que no próprio documentário sobre o Cambridge Analytica você vê a instalação de um processo, uma tentativa de entender o limite disso. O que é muito curioso é que isso fica muito mais evidente numa eleição do que nessa instilação diária. E que eu acho que o aspecto ético ele é muito complicado nos dois casos. Seja no sentido de manipular a sua opinião e seu voto, mas também no sentido de querer moldar o seu desejo como um todo. Seu desejo de consumo, suas ideias. E aí entra o aspecto político como manipulação de massa, com uma questão ética muito grave no meu ponto de vista. Isso tudo faz muito sentido quando a gente pensa no coletivo. Mas eu acho que existe uma outra questão importantíssima, e que aí é uma faca de dois gumes, que é um pouco qual é a vivência do indivíduo perante a rede. É um outro desdobrar dessa questão. Culturalmente, a gente vai ter que lidar com o limite, com esses limites todos. Cada vez mais, a gente vai precisar de muitos marcos da internet para poder discutir quais são os limites disso. O apetite, a voracidade que isso está se apresentando dentro da cultura é gigantesco. Qualquer intervenção do todo da cultura, do todo dos indivíduos, vai ter que regulamentar o quanto isso pode ser feito ou não. O que me chama muita atenção, e que eu acho que isso, o documentário é muito interessante, é como esse é um trabalho subreptício. É algo que você mesmo, como usuário, não percebe. É uma coisa aos poucos. Por exemplo, eu não posso comer leite animal. Então, de repente, aparece no meu Instagram uma propaganda de curso de queijos veganos. E o que eu achei muito interessante, porque eu comprei o curso de queijos veganos, de fato não consegui dar utilidade nenhuma, mas a proposta toda do curso é de ser algo alternativo, eles chamam o congelador de congelamor, um Woodstock atualizado, o curso, mas que, mesmo sendo um curso contra a cultura,
a propaganda é feita no Instagram, ou seja, ele está inserido nesse grande sistema. É quase como se a gente não conseguisse escapar disso. Porque, então, se eu quero ver as fotos que meus filhos tiram, eu sou obrigado a ter um Instagram. Se eu quiser acompanhar a viagem que meu filho faz, eu sou obrigado a ter, porque é lá que as fotos vão estar. A gente vai ficando refém, acho que, desse sistema, mesmo tentando nadar contra a corrente. E eu acho que a gente precisa ter uma consciência muito grande sobre o uso da mídia social para poder, de alguma maneira, fazer essa triagem e diminuir o tamanho do desgaste, o tamanho do problema que isso causa no indivíduo. Isso que o Álvaro coloca do sapato é muito interessante, porque esse avanço da publicidade, isso não é de hoje. A ideia do marketing de criar um produto do qual você não tem necessidade, poxa, eu tenho um monte de sapato já tenho o suficiente, e com a pandemia quase não tenho usado sapato, não preciso comprar. Mas a ideia mágica do marketing seria te convencer da necessidade que você não tem. Mas no caso dessas redes, a coisa é pior, porque o que ele está te vendendo não é o produto que você não tem. Ele está te vendendo a ideia da sua própria imagem. Então, o avatar como uma projeção do seu eu. Você tem que trabalhar o seu avatar. Você tem que pensar, poxa vida, eu pus um negócio lá na rede social e a minha fotinho não ficou tão bacana. Eu teria que pôr uma fotinho mais bacana. Como é que eu faço para pôr uma fotinho mais bacana? Conversa com o colega. Como é que você faz para pôr a foto mais bacana? Ah, tem a luminosidade tal, tal. Ah, eu fiz isso, mas não deu certo. Ah, é porque eu uso a câmera XYZ42 do telefone. Ah, e o meu telefone está na XYZ41. Então você compra o telefone. Vai além disso, porque não é só que, então, como a gente está lidando basicamente com imagem, porque a maioria deles tem a ver com a imagem, não é só, eu acho, a questão de ter uma boa imagem no sentido técnico. A ideia é que você compra o aparelho para melhorar a sua imagem, mas isso não resolveu. Então você tem que ter as atitudes, os gostos, é o sentido de pertencimento. Então não adianta que eu tenha a imagem com a carinha bacana com o telefone do XY42, porque eu tenho que acompanhar o que fulano postou, o que não sei quem disse, tenho que ter visto o filme, tenho que ter uma atitude nas redes que é ditada pela própria rede. Então molda algo que a crítica da cultura que a Escola de Frankfurt faz não dá conta. Não dá conta porque não é mais o produto. Não é mais a ideia de você comprar um produto, não é a ideia mais de você se adaptar para se encaixar nesse produto. É de você se adaptar para você ser o produto que a rede quer. Você tem que se autoconstruir para ser o que a rede quer. Sim, mas eu acho que nesse sentido é que é como se fosse um aconselhamento de marketing pessoal. Assim como isso começou, que as pessoas passaram a contratar alguém para ser seu personal stylist e escolher a roupa que elas vestiam, ou contratar alguém para fazer a sua coleção de obras de arte, porque o seu gosto, você não tinha acesso a esse tipo de informação, é como se agora a mídia social fosse um grande consultor de imagem. Mais do que tudo, é curioso, porque ela se refere muito a si mesma. Então, a grande questão que o indivíduo tem que fazer, o que ele tem que mostrar na mídia social, é que ele é antenado, é que ele sabe tudo o que acontece no mundo inteiro. Então, vale muito mais eu postar uma foto que aparece pouco fundo num restaurante na Tailândia e pôr um tagzinho, melhor restaurante do mundo, Tailândia, não sei o quê, do que eu ter uma foto que é muito boa, onde eu estou num lugar muito bonito e tal. São várias as possibilidades, mas o que mais a mídia social vai poder trazer é a ideia de que você é diferenciado, a ideia de que você é mais antenado, a ideia de que você tem acesso a coisas melhores, que é o papel que fazia um clube de elite no começo do século XX. Então, quem pertencia àquele clube era completamente diferente. É uma pequena elite, e aí são muitas. Porque se para muitas pessoas, se para um extrato específico, o que faz você ter uma boa imagem é ter uma foto no WhatsApp ou mandar uma foto no Instagram na frente da Torre Eiffel, isso, para um outro grupo, já fala, então a pessoa está indo para Paris pela primeira vez, está maravilhado com a Torre Eiffel. Não, bonito é postar uma foto numa pequena vila na Sicília. Isso te localiza no mundo, no sentido de onde você frequenta, que tipo de informação você tem,
quanto dinheiro você tem, quanto descolado você é. Eu acho que é um pouco isso que você está falando. Eu acho que esse é um aspecto muito importante dessa história. Outra coisa que você colocou que é importante é que eu não curto nada disso. Então, a mesma rede, ela diz como é que eu posso ser oposto a isso. Como é que eu vou fazer queijo vegano porque eu não... Como em vez de ir para Paris, eu vou, sei lá, fazer turismo não sei aonde. Então, no interior do Butão. Os canais. E a coisa mais perversa é, inclusive, essa palavra, as redes sociais. A gente não está falando das redes sociais. A gente está falando de uma única corporação que junta tudo. Porque o WhatsApp é do Facebook, Twitter está no Facebook. Instagram também. É tudo do mesmo pacote. YouTube está interligado, então a gente está falando daquela coisa assustadora de ter a corporação de mídia. A corporação de mídia, ela cria segmentos diferentes. Ah, eu não gosto do Twitter. Ah, eu não gosto. Mas é tudo do mesmo cara. Ah, eu sou contra isso. Ah, você é contra isso, então você usa a mesma ferramenta para ser contra. A mídia social virou quase um conceito de Deus. Eu acredito em Deus ou eu não acredito em Deus. Eu tenho mídia social ou eu não tenho mídia social. Mas para você que isso não mostra ter, o tamanho da penetrância. Para você não tem por ela. Deixa eu entrar na discussão, porque me faz pensar essa questão do instantâneo. A noção de tempo, para nós, historiadores, a gente falava, a Idade Média era o tempo que não passava, porque você reproduzia aquelas coisas. No máximo, o tempo reproduzia as estações eram iguais. Ultimamente, nem as estações a gente tem como referência do que é igual ou não. Eu estava me lembrando aqui de uma música do Kid Abelha da década de 80, Nada Tanto Assim, em que fala mais ou menos assim: só tenho tempo para as manchetes no metrô, o que acontece na novela, alguém me conta no corredor, escolho os filmes que não vejo no elevador, pelas estrelas eu encontro na crítica do leitor. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal, eu sei que quase tudo um pouco, mas quase tudo mal. Isso aí a gente falava já na década de 80 sobre essas coisas superficiais, instantâneas. É cultura de capa de livro. Cultura de capa de livro, o livro que lê na resenha. Essa instantaneidade nas redes sociais é absurda. Tem um outro aspecto interessante, é aquilo que eu falo com a Clarinha aqui. Ah, pai, ninguém da minha idade está vendo mais Facebook. A gente está no TikTok e está em outro canto. E aí tem a questão da destruição criadora, que ela é bastante acelerada nesse processo. Hoje a gente está vendo o seguinte: a Kodak empregava, em 1990, 300 mil pessoas. Empregava e tinha uma rede de revelação de filme, de produção de papel e tudo. A Kodak hoje, o Polaroid, Fujifilm, tudo isso praticamente acabou. Mas a quantidade de fotografia que existe é um absurdo. É uma quantidade muito grande de informações e instantâneas. E que vem e que vai, que passam. É moda. E também a própria moda disso. Pode ser que daqui a um ano a gente não esteja mais falando de Facebook ou de Twitter ou de coisas assim. Eu acho difícil que a gente não esteja falando de algo equivalente. Ah, com certeza falaremos. Né? Que eu acho que, de alguma maneira, a ideia é essa. A ideia de que isso que você falou eu acho importantíssimo, que é como fazer para se manter atualizado em termos de informações que me interessam, num mundo que tem tanta informação disponibilizada, como triar essa informação. E acho que por isso daí você adiciona na sua rede social alguém que você sabe que vai te dizer o que você precisa saber daquele campo que não é o seu. Você tem um amigo que é o que entende de restaurante, e ele vai te dizer onde é bom comer. Uns viram referências dos outros. Aparentemente, um grupo de pessoas que está se propondo a fazer algo que inicialmente é contra a cultura, vai usar esse mesmo mecanismo, porque é um mecanismo onde ninguém tem como escapar. O exemplo do queijo vegano é muito bom. Poucas são as áreas, poucas são as profissões que podem abrir mão dessa visibilidade. Tinha uma amiga que é publicitária, e ela sempre dizia, eu lembro só do médico, porque eu sou médico, ela dizia, não, tem 3 profissões que não podem fazer propaganda, que a propaganda é mal vista. Uma é médico e não lembro quais eram as outras 2. Eu dou graças a Deus de estar numa profissão onde eu não preciso fazer anúncio no Facebook e nem no Instagram. Mas a realidade é que, para a maioria absoluta das atividades, isso é fundamental. Elas já não sobrevivem mais. E isso cria um monte de problemas, porque o aspecto mercadológico é um dos aspectos. Mas quando a gente vai para a questão ética, política, quando a gente vai para a questão do efeito sobre o indivíduo, isso fica muito mais grave ainda, no meu entender. Uma questão interessante quando a gente pensa nas redes sociais
é a criação de bolhas de opinião, porque todos os algoritmos colocam todo mundo dentro da sua caixinha e depois começar uma briga entre a caixinha de um e a caixinha de outro. Essa bolha de opinião é confortável, porque deixa todo mundo falando as mesmas besteiras ou falando as mesmas coisas inteligentes. Você pode transmitir a sua opinião sem ter contestação. É uma bolha mesmo. A pergunta é, do ponto de vista desse mecanismo mental de você se sentir confortável, Sim. como mudar esse comportamento? Tem uma questão, Marcos, aí bem importante, que é quando você está numa bolha de opinião de pessoas que pensam de uma maneira semelhante, ou que naquele tema pensam de uma maneira semelhante, porque essas bolhas são de diversos temas. Quando isso acontece, eu acho que a gente tem tido um sentimento individual perante o mundo e perante a mídia social de maneira geral, que é um sentimento de um apequenamento. O indivíduo, ele não é ninguém perto disso tudo. Ele se sente pequeno. Esses grupos, esse conforto que você fala de uma bolha de opinião, ele acaba funcionando como uma reverberação da minha opinião. Então eu estou lá num grupo onde todo mundo odeia o político tal, ou é de tal linha política. E aí um posta uma piada, o outro faz um comentário, o terceiro ressoa de outra maneira, e isso me faz sentir tendo um lugar no mundo. Quer dizer, eu tenho pares, eu tenho pessoas que pensam como eu não estou sozinho. Tem uma questão psíquica com isso, que é esse conforto de existir no coletivo, e de não ter só uma existência individual, de existir num coletivo pensando que aí a gente tem muita gente conectada. Então, isso dá a sensação, mais ainda a sensação de apequenamento, e do indivíduo ser algo que vai ser acachapado pelo todo. A bolha, ela funciona desse jeito. A gente pode pensar também em como isso entra na questão do processo de viralização, mesmo que seja um trabalho institucional. Vamos fazer um trabalho lá, meu grupo, para tentar inibir não sei que atividade, ou tentar estimular que as pessoas tratem melhor uns aos outros. Tanto faz o quê? E aí, quando um grupo faz isso, um fala, o outro fala, aquilo empurra. E a ideia é que isso vá passando por pessoas que pensem mais ou menos igual, até que atinja outros públicos. Então, esse processo de viralização também acho que é bem interessante e que muitas vezes passa a dar visibilidade para questões que não tinham antes. Talvez esse seja um aspecto positivo. O filme é muito crítico só no aspecto negativo, mas algumas questões que antigamente tinham muito pouco recurso para poder fazer marketing, agora tem um recurso maior. Por exemplo, eu sou analista da Sociedade Junguiana. Tem uma colega que é de Rondônia. E os índios em Rondônia, no meio da pandemia, não têm o que comer. Eles conseguiram fazer uma campanha com os fotógrafos locais, com fotos maravilhosas, que através da propagação nas redes sociais, um monte de gente no Brasil pôde adquirir essas fotos. Um dia elas vão chegar aqui na minha casa, que eu comprei várias. Quer dizer, consegue fazer o marketing de uma questão importantíssima, num momento crucial, a um custo que é muito baixo. A questão é como a gente aproveitar essas brechas para poder usar isso em prol de algo que seja um pouco mais altruísta, e não somente vender sapato ou cédula eleitoral. Entra uma questão que me chama a atenção, é a pergunta: a tecnologia é neutra? A tecnologia, ela é mais ou menos como se a gente pensar que um cachorro grande que tem uma mandíbula muito forte, se ele é bravo ou não, depende de como você trata ele. Eu tenho um cachorro que poderia ser muito bravo, no entanto, quando chegam as pessoas, ela põe as patas para cima e é a cachorra mais mansa e dócil que eu já conheci. Vale o mesmo para a tecnologia. A tecnologia, concebida inicialmente, ela é um conceito técnico, ela é um conceito de operação. A questão é que o uso da tecnologia é muito maior do que a questão técnica em si, a questão do que é possível fazer com isso. Então, acho que a tecnologia não é neutra, de maneira nenhuma. A técnica é neutra, mas a tecnologia não. Se nós observarmos a máquina, quem usa muito uma máquina ou um operário da linha de montagem acaba tendo o corpo atrofiado pelo próprio uso da tecnologia. Não no seu caso, né? Mas a gente aqui com óculos, lendo aqui, a gente tem a própria visão moldada negativamente pela tecnologia. Eu não estou com óculos agora porque a gente está vendo imagens grandes. Se fosse um desses, eu estaria. De qualquer maneira, eu deixei ele aqui à mão. Lembrei de uma piada da Mafalda, acho que é o Felipe, que é aquele amiguinho dela, que coloca o seguinte: olha só, a máquina de escrever foi inventada no ano tal, mas num ano que é anterior a isso,
se inventou a metralhadora. Não é assustador que a humanidade tenha inventado antes como matar o seu colega do que como escrever mais rápido? Então, a tecnologia, em princípio, qualquer um pode usar o revólver para alguma outra coisa, mas o revólver só serve para matar. Ele não serve para mais nada. Agora, você pode usar uma rede social ou a máquina de escrever. Houve sociedades no século XX onde o acesso à máquina de escrever era regulado pelo Estado, onde você ter uma gráfica era regulado pelo Estado. E, de alguma maneira, a rede social ela também é regulada, mas aquilo que o Álvaro falou, é uma regulação dela mesma, não passa pelo ponto de vista normativo. A própria rede te diz, olha, discurso de ódio não pode. Tá bom, discurso de ódio não pode, mas alguns segmentos acabam conseguindo colocar determinado tipo de discurso de ódio. E outros segmentos já são bloqueados na origem. Por que isso? A rede tem uma parcialidade. A rede tem os seus interesses. E quando eu estou falando a rede, eu não estou falando as redes sociais. Porque é uma rede, não é por acaso. Sim. E é muito curioso porque no Instagram, eu lembro que recentemente, acho que era uma atriz que fez uma imagem, acho que o bebê mamando, era uma imagem absolutamente de maternidade. Isso era muito claro para qualquer um que visse a imagem. Era uma imagem de uma mulher com um sentido total de maternidade. E a foto dela foi censurada no Instagram. E é muito curioso porque no Instagram você não pode ter nada que tenha referência à nudez, nada disso. Mas no Twitter, se você postar um filme pornográfico que você fez, pode. Essa divisão é uma divisão bastante arbitrária. Nessa mídia você pode isso, naquela você pode aquilo, essa é de família, aquela é liberal, enfim. Então, me pergunto, se é a mesma empresa que coordena tudo, por que numa você pode usar uma coisa e na outra não? Para poder abarcar todos. Isso. Para poder ter várias, né? Porque então quem quer postar o vídeo pornô vai ter que ter o Twitter e não o Instagram. Uma questão interessante, né, que a tecnologia ela barateia o próprio acesso à comunicação. Dificilmente nós estaremos fazendo essa discussão, você em São Paulo, André em Buenos Aires e eu aqui em Marília. E é claro que o instrumento possibilita aquilo que o Andy Warhol havia dito, que no futuro todo mundo vai ter direito aos seus 15 minutos de fama. Sim. E os 15 minutos de fama vai, inclusive, transmitido pelo Twitter de alguém pegar uma metralhadora e começar a fuzilar a gente numa mesquita na Nova Zelândia. Numa sinagoga, numa mesquita, numa universidade, numa escola secundária. A gente vê em todos os lugares a violência. E essa coisa de celebrização, de celebridade, é uma coisa bem interessante. Quem consegue virar essa celebridade tem alguns likes, alguma coisa assim. Vamos fazer uma pausa e no próximo programa retornamos com a continuação dessa discussão, abordando as redes sociais e o impacto sobre o indivíduo. Ficou claro nessa conversa com o Álvaro, uma das coisas mais complicadas em relação às redes é o tipo de verdade que ela possibilita a construção. Falando em verdade, você já sabe, aqui a gente nunca brinca com ela, a gente brinca é com a mentira. É isso aí, até a próxima!